Provavelmente você já se deparou com esses vídeos de asiáticos e até pessoas ocidentais comendo em frente a uma câmera enquanto estão conversando. Esse tipo de conteúdo se tornou muito popular na Coreia do Sul no final dos anos 2000 e foi então chamado de mukbang, que vem da junção de duas palavras coreanas, mokja, que significa vamos comer, e bangson, que é transmitir. Nesse universo, um dos maiores nomes, o maior da Coreia, é a famosa youtuber Tzuyan, com 10 milhões de inscritos. E agora, ela vem sendo um dos nomes mais comentados do país. Não pelos seus vídeos, mas por conta de uma mega confusão que está causando o cancelamento de vários outros youtubers coreanos. Quer entender o que é que está acontecendo? Vem comigo em mais um episódio do Oasi Investigação. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Danilo, mas vocês podem me chamar de Dan e sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você gosta de assuntos relacionados à Ásia, principalmente sobre Coreia do Sul, aqui é o lugar certo. Eu tenho vídeos sobre K-pop, entretenimento, fofoca e toda vez que vocês me verem utilizando essa capa brega, que toda vez eu tenho que enfatizar para quem chega aqui, que tá, eu sei que é uma decisão brega, mas eu sou uma pessoa brega, tinha comprado no Halloween, não teve como utilizar, então estou com ela. Mas enfim, toda vez que vocês me verem utilizando essa capa, significa que a gente tem um novo vídeo do Oasi Investigação. Esse é o nosso quadro de investigação criminal no canal, na qual a gente fala sobre vários casos que aconteceram por toda a Ásia, principalmente na Coreia do Sul. E o caso de hoje, se a gente for comparar com outros episódios, ele é até um pouco mais leve, mas está sendo um burburinho muito grande na Coreia. Tá todo mundo comentando sobre o que aconteceu com essa youtuber, porque ninguém imaginava que durante esses vários anos que ela estava trabalhando, uma coisa muito macabra estava acontecendo na sua vida. Vocês vão entender tudo agora nesse vídeo, tá sendo algo que eu tô trazendo agora muito recente, com as principais atualizações, então não se esqueçam de deixar um mega like, que ajuda bastante o meu trabalho, se inscrevam no canal e cliquem no sininho, e já aproveitem para dar uma olhadinha na nossa playlist do Oasi Investigação, com vários episódios para você assistir. Mas sem mais delongas, vamos entender agora o que é que tá acontecendo. Bora começar com a protagonista do vídeo, a Tzuyan, que eu sei que eu tô falando mais abrasileirado, porém é mais fácil pra mim, e ela começou a fazer lives na internet na plataforma Africa TV aos 21 anos em 2018. O nome Tzuyan foi um stage name que ela criou e o seu nome de verdade é Park Jong-won. O seu público rapidamente começou a crescer e todo mundo ficava bem impressionado, porque apesar dela comer bastante, muito mesmo, ela é pequena, odeia vegetais e não consegue comer nada que seja muito apimentado. Ela tem algumas restrições alimentares, mas mesmo assim se tornou um sucesso na área de mukbang. Não demorou muito para que ela atingisse o seu primeiro 1 milhão de inscritos e atualmente ela conta com 10 milhões apenas na plataforma do YouTube. Obviamente que uma fama tão gigantesca iria render várias oportunidades para ela no campo da publicidade, mas isso também foi um dos maiores problemas que ela já passou no ano de 2020, quando uma mega polêmica aconteceu na Coreia. Guardem bem esses nomes que eu vou falar, porque mais pra frente do vídeo eles vão retornar. O que rolou foi que um youtuber chamado Hong Sound publicou um vídeo comentando que algo muito comum no meio dos youtubers, principalmente os youtubers de mukbang, eram as chamadas under the table ads, basicamente publicidade por trás dos panos. E o que é que seria isso? Se a gente for traduzir de uma forma melhor para o nosso contexto, é uma publi não sinalizada. Por exemplo, se eu estiver patrocinando uma marca aqui que entrou em contato comigo, a gente fez algum contrato, eu preciso sinalizar para vocês. O próprio YouTube tem uma opção de você já colocar que tem conteúdo pago aqui. Quando a gente faz uma publicidade no Instagram, tem que colocar aquela hashtag publi, que é justamente para as pessoas saberem que tem alguma coisa envolvida, seja dinheiro, seja participação. A gente tem algum contrato, não foi algo que surgiu de forma espontânea. E essa publi não sinalizada é justamente quando você finge que não está fazendo algo que é uma publicidade, quando na verdade é. Você basicamente está enganando o seu público. E isso acontecia com vários youtubers de mukbang. Eles iam para alguns restaurantes conhecidos da Coreia, agiam como se a comida fosse incrível e tudo mais, e realmente pode ser, sendo que não tem como a gente saber com 100% de exatidão que é uma opinião honesta, já que eles estavam ganhando dinheiro em cima disso. Era uma publicidade,
verdade, eles tinham sido convidados para aquele local. E quem nos deu mais detalhes dos criadores de conteúdo que estavam nessa atividade ilícita foi outro youtuber, dessa vez o Champd, que não teve papas na língua e citou abertamente o nome de vários canais famosos, dando início a uma das maiores polêmicas daquele ano. Para vocês terem uma ideia, 4 dos youtubers que ele acusou confirmaram que sim tinham feito publicidade não sinalizada, tendo que pagar algumas multas bem consideráveis por quebrarem contrato com alguns restaurantes. A confusão foi tamanha que até mesmo idols de K-pop foram cancelados na época, como por exemplo a Sumin, integrante do grupo de K-pop KARD. Tudo isso porque ela tinha postado um vídeo chamado "Comprei com meu dinheiro análises honestas", Top 10 coisas favoritas da Sumin, sendo que logo em seguida, após a polêmica do mukbang, ela pegou, mudou o título e colocou apenas análises honestas, dessa vez sinalizando uma publicidade, ou seja, ela praticamente só avisou que era publi por conta dessa confusão. E é aí que a Tzu Yang entra na história, porque ela foi sem dúvidas a mais afetada pelo escândalo, anunciando na época que ela iria se aposentar do YouTube. Foi uma confusão enorme, no ponto em que ela até mesmo chegou a participar de uma live com esse youtuber, chorando bastante para explicar que na verdade, tudo rolou porque ela ainda não tinha tanta noção das políticas do YouTube e terminou esquecendo de colocar que alguns vídeos seriam publicidade e foi algo que passou despercebido, já que ela trabalhava sozinha e não tinha amparo de nenhuma equipe. O youtuber na época chegou a pedir desculpas, dizendo que ela não fez por maldade, então não devia ter colocado ela no mesmo balaio desses outros youtubers mal intencionados, mas a confusão já estava feita, tava todo mundo com muita raiva do que ele fez com a garota. Só para vocês terem uma ideia, naquele ano ele recebeu mais de 80 mil comentários negativos, xingando ele e ameaçando até a sua família, não apenas no ambiente da internet, mas fora dele. Uma vez ele chegou a sair de casa e foi atingido por uma pedra. Por aí você já tira o ódio que a galera estava sentindo desse cara. Com o tempo, a opinião pública passou a ser favorável para Tzu Yang e inevitavelmente ela terminou voltando para o YouTube. Mas a questão é que esse retorno não foi algo planejado por ela. Se dependesse da garota, ela ainda não teria voltado para a plataforma. Mas o que acontece, e é o choque da notícia do vídeo de hoje, é que durante 4 anos, ela basicamente foi tratada como uma escrava. A gente jamais iria saber disso, mas agora no início de julho, o Garou Serum Institute, que assim, publica notícias, fala sobre exclusivas que estão rolando na Coreia, e desde já eu preciso dizer que também não é lá flor que se cheire, porque já fez algumas matérias tendenciosas, já mentiu em algumas informações, então assim, também não dá pra gente confiar 100%, mas nesse caso, todo mundo ficou bem chocado, porque eles expuseram algo que, a princípio, se a gente fosse olhar, iria parecer muito mais uma teoria da conspiração. E eu tô falando do Reka Union. Mas assim, o que é que seria isso? É basicamente um grupo formado por alguns youtubers, alguns bem gigantescos na casa do 1 milhão de inscritos e alguns um pouco menores, com 100 e poucos mil e por aí vai. Esses youtubers têm uma coisa em comum. Eles basicamente são youtubers de fofoca, mas sabe aquela fofoca bem sensacionalista que é toda de rumor, que é uma coisa que nem procede tanto assim, eles vêm com algumas exclusivas que você olha e fica assim, gente, isso não aconteceu? Um exemplo para vocês entenderem, a galera que é K-Popper vai conhecer, é a youtuber Sojang. Essa youtuber costumava e ainda costuma publicar vários vídeos sobre idols, sobre grupos de K-pop, com informações bem fundadas, bem tendenciosas, que às vezes termina atraindo muito hate para eles. Ela já foi processada por vários idols de K-pop e até rendeu um dos vídeos mais engraçados do ano, que é ela correndo dos repórteres dentro do tribunal. E essa Reka Union tinha vários youtubers envolvidos, mas os principais da polêmica de hoje foram o Gu Jae-hyuk e o Karankula, e basicamente eles estariam chantageando a Tzu Yang, extorquindo dinheiro e muito mais dela. A gente teve mais detalhes com ligações telefônicas entre o Gu Jae-hyuk e também outros youtubers que foram vazadas pelo Garou Serum, na qual eles discutiam se deviam ou não chantageá-la após descobrirem algumas coisas do seu passado, dizendo que não valia a pena gravar um vídeo sobre isso e que eles poderiam ganhar muito dinheiro dela em vez disso para então ficarem calados. O Gu Jae-hyuk
TikTok, inclusive, deu a entender que ele já tinha o costume de fazer isso com outras celebridades, porque graças a esses métodos ilegais, ele inclusive conseguiu comprar um carro. Ele disse que também tinha uma informação de que a Tzu Yang estava pagando algumas mulheres do seu passado que tinham trabalhado com ela para não divulgarem essas informações, pagando um valor mensal que chegava a uma quantia de $6.000. É então que ele é questionado sobre o que é que ele faria se recebesse um processo dela. E ele tem a pachorra de fazer um cálculo dizendo que, se eu for processado, não tem problema, porque o tanto que eu vou conseguir tirar dela vai conseguir pagar esse processo e ainda sobra dinheiro para mim. Então eu só vejo vantagens com isso. Ela é muito famosa e eu posso tirar até mesmo um valor milionário. A gente soube que ele até conseguiu somente ele um valor de pelo menos $11.000 da Tzu Yang, e também ele, juntamente com os outros youtubers dessa Hacker Union, tinham feito com que a garota assinasse um contrato de aproximadamente $55.000 para divulgar alguns restaurantes de conhecidos deles. Depois que essa notícia vazou, todo mundo ficou chocado e também queria entender qual era esse segredo do passado que a Tzu Yang queria esconder. E foi aí que ela contou pra gente em uma live surpresa de 45 minutos de duração, realizada por volta de 1 da manhã no dia 11 de julho no fuso horário de Seul. Ela conta então pra gente que tudo tem a ver com o seu ex-namorado. Ela conheceu esse cara antes mesmo de ser uma youtuber. Na época ela estava fazendo faculdade, pra quem não sabe ela é formada em design gráfico de jogos e animação, e estava no seu período de recesso quando o conheceu. De início ele parecia um cara muito legal, então o amor naturalmente floresceu e eles começaram um relacionamento. Mas em pouco tempo ela começou a ver alguns sinais de violência dele, ele se demonstrava muito ciumento, não deixava às vezes com que ela falasse com alguns amigos, e inevitavelmente agressões aconteceram. Tanto agressões verbais como também agressões físicas. Ela relembra pra gente um episódio em que ele chegou a bater nela utilizando um guarda-chuva. Ela ficou em choque com aquilo e disse que queria acabar o namoro, mas ele, como vários homens, infelizmente não aceitou. Ele então a ameaçou com uma coisa chamada molka. Se vocês já assistiram o episódio do As Investigação da boate Burning Sun, vocês já sabem o que significa essa palavra em coreano, mas basicamente ela se trata de um vídeo ilegal, um vídeo íntimo, seja da pessoa sozinha ou seja em relação com o outro, fazendo essa atividade mais íntima e que foi gravado sem o seu consentimento. Ou seja, ele tinha feito esse vídeo dela, estava utilizando isso para ameaçá-la, dizendo que se ela acabasse com ele, ele iria expor na internet. Além disso, ele continuou agredindo e fez com que a garota tivesse que trabalhar no seu emprego. Ele trabalhava num bar privado da Coreia, e a função que ela passava a ter lá era basicamente servir e fazer bebidas para vários caras que eram clientes. Eu não entendi a princípio por que foi que essa parte do bar se tornou algo que ela queria tanto esconder. Ela tinha vergonha de ser uma garçonete, mas aí eu lembrei que a gente tá falando da Coreia do Sul, então as coisas são um pouco diferentes. Porque assim, não tem problema você, sei lá, ser uma garçonete, um emprego normal como a gente vê em vários países. Mas nesse caso, por se tratar de um bar privado, ela estava lá pessoalmente indo servir a bebida para esses homens, montava os drinks na frente deles, provavelmente até conversava. Facilmente ela poderia ser confundida com uma host. Eu tenho até vontade de gravar vídeos sobre isso, mas é um emprego em que não necessariamente acontece aquele negócio que vocês já sabem, mas é algo um pouco mais sensual, porque você tem uma interação bem próxima do cliente, você termina entretendo ele de formas muito diversas, então não é algo que pegaria tão bem aos olhos da sociedade. E conhecendo assim a personalidade, pelo que ela mostrou pra gente desse namorado, eu nem duvidaria se ele tivesse obrigado ela a fazer algumas coisas que não queria durante o período que ela trabalhou nesse bar. Então, por conta disso, o cara pegou e a ameaçou. Se ela saísse do relacionamento, se ela não quisesse mais ter algo com ele iria contar tudo para sua família. Ela ficou com muita vergonha que seus pais soubessem disso, mas falou que realmente não queria mais trabalhar nesse emprego, que estava causando muito mal para ela, e foi aí que ela tentou negociar com o seu namorado. Ela disse que poderia encontrar dinheiro de uma forma diferente, e foi aí que ela deu início às suas lives de mukbang. Ela precisava fazer isso porque durante o período em que ela trabalhava no bar, ela não ganhou nenhum dinheiro, o namorado pegava tudo
tudo para si, então esse novo emprego, essa nova profissão que ela descobriu e tem até os dias de hoje, na verdade surgiu muito mais como uma forma de sobrevivência, não apenas sobrevivência financeira, mas da própria vida dela. E olha, no início não foi fácil. Ele chegava a atrapalhar várias das gravações dela e aparecia lá ao fundo dizendo que o conteúdo não estava bom, que ela não tinha jeito para isso e que ninguém teria interesse de assisti-la. Ele chegou a se meter tanto no vídeo que nem dava para ela postar de tantos cortes que teria que fazer, querendo chorar enquanto gravava inclusive. Ele duvidou dela, mas a Tzu Yang virou um sucesso. Apesar disso, as agressões ainda rolavam e é possível perceber que ela tem alguns machucados em vários vídeos, o que na época as pessoas até se questionavam, mas acreditavam que ela somente poderia ser desastrada e se machucava enquanto cozinhava, já que muitas vezes ela mexia com chapa quente, coisas do tipo que poderiam ser perigosas. A gente até descobriu no seu relato que o seu namorado dizia que só não bateria no seu rosto para não estragar os vídeos, batendo nela em outras partes do corpo no lugar. Com a fama, já era de se esperar que naturalmente ela fosse agenciada, sendo que assim, quem cuidou disso foi o seu namorado. Ele construiu uma empresa para gerenciar a carreira dela. E eu já falei aqui no canal sobre alguns contratos de empresas de K-pop, os contratos que elas fazem para os grupos. Alguns contratos são bem abusivos, a grande maioria tem uma proporção no início de 7:3, que basicamente é 70% dos lucros são para a empresa e os outros 30% para o artista. E acreditem, essa era a proporção do contrato de uma youtuber de mukbang. Ela ficava com apenas 30% do que gerava de lucro, e assim, tecnicamente, somente no papel, já que em nenhum momento ela viu esse dinheiro. Tudo ficava nas mãos do seu namorado e nem tinha muito o que ela fazer. Ele estava retendo o seu passaporte, a sua carteira de identidade, a sua conta do banco. Então, se ela quisesse fazer alguma coisa simples para comprar, gravar um vídeo, ela tinha que primeiro pedir permissão para ele, já que ela não tinha acesso ao próprio dinheiro. Isso é uma violência patrimonial. Em alguns momentos, ela passava tanta dificuldade porque ele não queria dar dinheiro para ela, que coisas até mesmo dos vídeos eram prejudicadas. Chegou até um momento em que ela não tinha dinheiro nem para comprar uma galinha. Por isso que algumas vezes ela própria terminou aceitando algumas publicidades por trás dos panos para ver se ela conseguia algum dinheiro para poder se alimentar. E só para vocês terem uma ideia, ao longo dos anos, o total, o equivalente do que esse homem roubou dela e que deveria estar na sua mão desde o início, é de mais ou menos uns 4 milhões de dólares. Foi aí então que a polêmica das publicidades não sinalizadas aconteceu e obviamente que o principal culpado era o seu namorado. Ele assinava vários contratos por trás dos panos sem que ela tivesse conhecimento. Então às vezes ela poderia estar num restaurante, estaria comendo lá, sem saber que na verdade era uma publicidade. Naturalmente ela iria gostar do lugar, poderia até mesmo ser bom, mas estava lá, ela gravava, comia, publicava no YouTube e agia como se não fosse uma publicidade. Realmente parecia muito crível, mas esse não era o caso. Ele estava fazendo tudo isso por trás dos panos. Então, quando tudo estourou, ele que sugeriu para ela, olha, pega, dá uma pausa do YouTube, depois de alguns meses, depois de um ano, quando tudo se acalmar, você pega e volta. Então, naturalmente, ela pegou, voltou para a plataforma, mas naquele momento, esse não era o seu desejo. Ela não tinha interesse de retornar, justamente porque a sua saúde mental estava muito abalada. Mas que escolha ela tinha? Ela continuava sendo agredida e chantageada todos os dias. Ela disse que pelo menos 2 vezes por dia sofria algum tipo de agressão. E isso foi algo que me deixou muito pensativo, porque se a gente for analisar, tudo termina nos julgamentos da sociedade. Ela tinha muito medo que a sua família, por exemplo, soubesse que ela trabalhou num bar. Ela pode até nem ter feito algo de cunho sexual, mas ela já pensava nesses pré-julgamentos que a sociedade iria fazer e que com certeza, como a gente já viu em vários outros exemplos com celebridades, iria acabar com a sua carreira. Ela até mesmo, acredito eu, tinha medo de dizer que já estava todos esses anos sofrendo na mão de um agressor. Ela tinha medo de algumas pessoas, porque vocês sabem que isso é bem comum, duvidassem dela, dissessem que você somente está com ele esse tempo todo e não largou porque você gosta dele, porque você não está se importando com isso. Eu imagino tanto de coisa que devia estar passando na cabeça dessa garota tão jovem,
Você tendo que gravar um vídeo feliz, comendo algo que é para te fazer felicidade, mas que ao mesmo tempo te lembra sobre um sistema de escravidão que você estava vivendo sem que ninguém soubesse. A Tzu Yang conta pra gente que inevitavelmente a equipe, os staffs dela descobriram o que estava acontecendo. Eles queriam auxiliá-la, mas de início ela disse para eles não fazerem nada, justamente porque a equipe chegou a ser ameaçada pelo ex-namorado dela, que quebrou câmeras, quebrou monitores e chegou até mesmo a agredi-la na frente de todo mundo. Ela até implorou para o namorado sair de casa e ir embora da sua vida, que ela daria todo o dinheiro que tivesse para ele, que ele não iria se preocupar mais com isso, mas ele se recusava. Ele dizia que isso não era o suficiente e que se hoje em dia ela é famosa, ela deve isso exclusivamente a ele. Mas com a ajuda dos funcionários, conseguiram expulsá-lo e ele foi embora. Depois de uns dias então, ele voltou, bateu na sua porta e ameaçou todo mundo, incluindo a família da Tzu Yang. Ele disse que se não voltasse, ele iria matar a família dela. Ela ficou muito preocupada e ainda por cima soube que ele estava conversando com alguns colegas dessas situações passadas da vida dela e aumentando muito as circunstâncias. Foi aí que finalmente ela não viu outra alternativa e resolveu processá-lo. Ao todo, ele foi indiciado por vários crimes e a advogada da Tzu Yang, que se chama Kim Tae-yeon, que curiosamente é o nome de uma idol que eu gosto muito, não vem ao caso, mas eu quis citá-la aqui. Ela disse que depois disso ele logo tremeu na base, apareceu querendo fazer um acordo, dizendo que estava super arrependido, e a princípio eles confiaram na sua palavra, não iriam publicar o assunto para mídia, mas dava para confiar num cara desse? Depois de alguns meses ele terminou fazendo a mesma coisa, ameaçando a Tzu Yang mais outra vez. Então eles não viram outra alternativa, entraram com um segundo processo, mas que infelizmente nunca acabou, justamente porque no meio dele ele resolveu fazer uma escolha extrema e ceifou a sua própria vida. Nós temos inclusive um momento na live que ela fez do YouTube em que os seus advogados aparecem, falam sobre as questões jurídicas e eles mostram várias fotos que ela documentou ao longo desses anos, mais de 13 mil fotos de tudo que ele fez. Eu não posso nem colocar algumas aqui porque realmente são pesadas, mas estão linkadas na descrição. E eles colocaram pra gente, que pra mim foi o momento mais perturbador, um áudio de uma das brigas que ela teve com ele. A gente nem enxerga o que tá acontecendo, mas só de ouvir a gente já fica muito chocado. Finalmente, a Tzu Yang achou que poderia tomar as rédeas da sua vida, que agora teria independência financeira e estaria livre desse inferno. Mas mal sabia ela que os fantasmas desse passado viriam atormentá-la mais uma vez devido às ameaças que sofreu recentemente desse grupo de youtubers. Lembram que no início do vídeo eu disse para vocês lembrarem o nome de duas pessoas, o Hong Sound e o Chan PD, que eram aqueles dois youtubers que estavam falando sobre aquela polêmica de mukbang, de publi não sinalizada? Eu disse que eles iam voltar e chegou o momento. O que acontece foi que algumas horas atrás, o Hong Sound publicou um vídeo feito para defender o Chan PD, falando algumas coisas que a gente não sabia sobre essa época da confusão dele juntamente com a Tzu Yang. Ele tinha feito aquela live com ela chorou bastante, falou que tinha se equivocado na questão da publi, isso daqui vocês já sabem. Mas ele disse que tudo não passou de um mal entendido. Primeiro porque durante a live que ele estava fazendo, ele leu um comentário que alguém fez falando que ela poderia estar envolvida, e ele disse que depois falaria sobre o assunto, mas saiu de controle, isso começou a se espalhar na internet, e todo mundo começou a criar rumores, dizendo que ela estava participando dessas publis não sinalizadas, o que de fato depois a gente descobriu que era verdade. Então começou como um rumor, mas depois terminou virando algo confirmado, meio que sem querer. Mas essa não era a intenção dele, ele nem iria falar sobre ela durante a live, foi porque alguém perguntou. Depois então que toda essa confusão aconteceu, o namorado dela, que era o CEO da sua agência, entrou em contato com esse Chan PD
e disse que a Tzu Yang estava passando por muita dificuldade, estava chorando muito, estava super mal e ele também, depois desse vídeo que ele terminou fazendo e dessa confusão. Ele confirmou para o Chan Pin-di que ela não era culpada, que ele era o responsável, que teria assinado esses contratos por trás das costas dela e que não via outra alternativa a não ser acabar com a sua própria vida juntamente com a Tzu Yang. Agora imagina você sendo esse youtuber, você recebendo uma mensagem dessas, qual é que seria a sua reação? Eu entraria em desespero. Então foi por conta de tudo isso que ele tentou tudo o que podia para limpar a imagem da garota. Ele fez aquela live com ela, na qual ela chorou bastante, justamente porque ele estava muito preocupado. A gente teve até algumas mensagens de texto daquela época que foram liberadas. Esse Hong Sound, eu acho que é amigo do Chan Pin-di, então ele tinha acesso, na qual ele dizia que nem se importava se a sua carreira acabasse. Ele poderia depois até procurar outro emprego, porque é muito mais importante preservar a vida de outro ser humano. Ele tinha muito medo que esse cara, sei lá, pudesse fazer alguma bobeira, machucar a garota, e de fato, de certa forma, ele terminou a salvando. Imagina só se uma fatalidade terminasse acontecendo com a Tzu Yang, a gente nem saberia. Então foi por conta justamente da atitude desse youtuber. Teve até uma ligação que foi vazada por o Hong Sound da Tzu Yang conversando com ele e ele dizendo: ó, não se preocupa comigo, eu só quero saber de você. Você tá bem? Você tá comendo direito? Não se preocupa, depois de um tempo as pessoas vão parar de falar sobre isso. Então o cara, durante 4 anos, teve mais de 80 mil comentários negativos, foi super atacado, teve a sua família ameaçada, até recebeu uma pedrada na cara por conta de algo que nunca foi culpa dele, e sim do namorado da Tzu Yang. Agora, para vocês até terem uma noção, os comentários do último vídeo dele no YouTube estão lotados de várias doações que os coreanos estão fazendo, arrependidos do que fizeram com ele pelos ataques e dizendo que ele é um ser humano muito especial, porque ele fez tudo isso para proteger, para preservar a Tzu Yang. Já outros youtubers, a gente não pode falar isso, e eu tô falando do Karan Kula, outro integrante do Reka Union, aquela união de youtubers de fofoca, e ele estava envolvido em uma das ligações que foram vazadas pelo Garo Zero. Na ligação, ele estava em contato com outro youtuber, aquele que estava tendo a ideia de chantagear a Tzu Yang, e ele falou o seguinte: do ponto de vista do YouTube, a Tzu Yang é uma galinha dos ovos de ouro. É melhor não mexer com ela. Se você tentar derrubá-la, o seu canal pode ter a monetização suspensa indefinitivamente. Pense bem as opções. Se você conseguir 1 bilhão de wons com isso, mesmo que o seu canal seja suspenso, pelo menos você vai ter o dinheiro. Caso contrário, a situação não será boa, então escolha sabiamente. Eu não sei vocês, mas um áudio desse pra mim é mais do que suficiente pra entender que o cara tava dizendo pro outro: olha, se você conseguir ganhar muito dinheiro, tirar muito dinheiro dessa garota, tudo bem, vai lá e chantageia com tudo que você tem, não tô me importando até nem se seu canal cair. Mas ele disse que tudo não passou de um mal entendido. Ele postou agora um vídeo no YouTube que tá cheio de comentários negativos, dizendo que o Garo Zero tinha manipulado esse áudio e que, na verdade, ele nunca sequer chegou a chantagear Tzu Yang. Ele disse que as suas palavras foram tiradas de contexto, que ele não tinha noção que o seu amigo estava de fato fazendo isso e que somente estava alertando, porque naquela época o YouTube estava passando por muitos problemas, com canais sendo derrubados por falarem de temas sociais. Não entendi o que ele quis dizer com isso. E também que essa questão, se você ganhar 1 bilhão de wons, aí tudo bem, vale a pena. Ele disse que isso foi algo hipotético, que não passou pela cabeça dele que o amigo fosse lá e chantageá-la mesmo. É uma desculpa assim, que não sei nem se dá pra gente considerar muito, mas até o momento, é isso que a gente tem desse caso, virou, eu acho, uma das maiores confusões da Coreia nesse ano de 2024. Durante essas próximas semanas é capaz de a gente ter algumas atualizações e eu só espero que a Tzu Yang possa ficar em paz, porque a advogada dela falou pra mídia que desde que tudo foi revelado, ela mal quer sair de casa, mal quer levantar da sua cama, tem às vezes dificuldade até de entrar em contato com ela, porque tudo isso abalou. Ela tinha vergonha dessas informações, não queria que nada disso fosse revelado. Ela se viu obrigada a revelar a verdade. Ela se viu obrigada a contar sobre todos esses horrores que passou, inclusive como uma forma de alertar outras pessoas que provavelmente podem estar passando pelo mesmo e terem algum tipo de coragem para contarem a verdade e denunciarem. Se você inclusive está vendo esse vídeo,
se identifica com algumas coisas que ela passou, você não está sozinho. Denuncia, arruma alguém do seu lado, procura uma boa rede de apoio, porque a gente precisa de pessoas que tirem a gente desse ciclo vicioso de violência. Isso é uma coisa que acontece não apenas com ela lá na Coreia, mas com você aqui no Brasil, por exemplo, com uma pessoa em qualquer país. Ninguém está livre de tanta violência e, infelizmente, isso aconteceu. Pelo menos a gente sabe que hoje ela tecnicamente está bem, está sendo agora a detentora, a única dona do seu próprio trabalho, e eu espero que futuramente, nesses vídeos que ela gravar comendo, que a gente apenas veja a sua felicidade que ela demonstrava lá no início. Mas é isso, se a gente tiver mais atualizações eu comunico a vocês, digam sua opinião e eu os vejo em mais outro episódio do As Investigação. Muito obrigado!